tarde a todos. Meu nome é José Carlos Sutil. Em nome da DXC, queria agradecer à Microsoft pelo convite que nos endereçou para estar presente nesta nova sessão do Building the Future. Portanto, o tema que nos traz aqui dentro do nosso grupo de trabalho de Intelligence Process Automation é a área da Microsoft Power Platform. Portanto, não tendo como objetivo a sessão falar em detalhe do que é a Microsoft Power Platform. Portanto, isto não será o objetivo desta sessão, mas sim mostrar alguns cases desta plataforma. Portanto, as nossas áreas de atuação na área da automação focam-se sobretudo na área dos RPAs, na área dos chatbots e na área de orquestração de processos. Não é por nada que este nosso grupo de trabalho, em termos de mapeamento com a tecnologia da Microsoft Power Platform, casa muito, quase a 100%. Não é? Todas estas áreas que nós trabalhamos também são as áreas que tecnologicamente a plataforma suporta. Portanto, não querendo entrar mais uma vez no detalhe da Microsoft Power Platform, tenho, no entanto, de fazer aqui um resumo para depois melhor se perceber os cases que vamos apresentar. Portanto, a Power Platform essencialmente foca-se em duas componentes das Power Apps e o Power Automate. As Power Apps que nos permite fazer o desenvolvimento low code das aplicações, que depois em termos de orquestração do processo temos o Power Automate e naturalmente todos os dados que estas componentes produzem no Common Data Service ou não podem ser analisadas e exploradas através do Power BI e também podemos fazer uma interação não aplicacional com a Power App, mas com chatbots utilizando o Power Virtual Agent. Portanto, a Power Platform tem aqui um conjunto muito largo e muito vasto de conectores com aplicações cloud, aplicações on-premise, tools. Portanto, neste momento leva mais de 4 centenas de conectores. Portanto, é naturalmente uma capacidade que se dá para a plataforma de interação bastante grande. Tanto as Power Apps como o Power Automate, como também naturalmente os chatbots, podem ser portanto, exploradas todas as funcionalidades de inteligência artificial e com base nisso podemos trazer inteligência para os processos e para as aplicações através do AI Builder. Portanto, vamos trazer aqui duas aplicações, dois cases. O primeiro deles é relacionado com a gestão de tempos. Portanto, a DXC tinha uma aplicação já muito antiga, ainda baseada em Access e baseada em fecheiros Excel, que permitia fazer o registro dos tempos que os empregados e os subcontratados despendiam nos diversos projetos, nas diversas atividades dos diversos clientes, naturalmente, ou mesmo internamente. Portanto, essas ferramentas antigas foram descontinuadas e deu lugar a uma Power App que tanto os empregados como os subcontratados utilizam para registrar os tempos. Nós depois, a nível do Power Automate, estamos a usar a automação por exemplo, de lembretes que as timesheets estão em falta, ou outro tipo de lembretes. E também depois toda a parte analítica através do Power BI, de todo o reporting. Portanto, nós vamos aqui fazer uma demonstração desta aplicação. O que nos veio permitir esta aplicação, de facto, é um maior controle de gestão, tanto para os project manager como também para os responsáveis destas pessoas, que depois permite também, facilita bastante a faturação a clientes, e sobretudo aqueles clientes em que trabalhamos numa base time material. Portanto, com esta aplicação, com 2 ou 3 cliques, conseguimos tirar os relatórios para fazer a faturação a clientes, também como nos permite fazer um controle muito, muito bom a nível de pagamento a fornecedores, porque registramos todas as atividades dos subcontratados e depois, portanto, à medida que vamos recebendo as faturas das empresas que essas pessoas pertencem, é muito fácil fazer o check desses tempos. Portanto, esta aplicação, por ser uma aplicação completamente controlada e automatizada, diminui naturalmente o erro humano que nós tínhamos nos Excel, que o registro de tempos era uma ferramenta muito aberta, havia horas a mais, horas a menos, códigos de projetos errados e por aí fora. Portanto, é o tipo de problemas que nós neste momento já não temos, diminuindo assim os custos de gestão e naturalmente também o trabalho administrativo de relembrar as pessoas que ainda não fizeram
as timesheets, tudo isso fica ultrapassado com o Power Automate. Portanto, vamos trazer também uma segunda ferramenta para mostrar que nós tivemos a necessidade, no contexto do Covid, de fazer o controle de quem é que vem ao escritório e, portanto, até do ponto de vista de lei, temos que estar todos em teletrabalho, portanto, todas as visitas ao escritório têm que ser previamente aprovadas pelos managers e justificadas. Portanto, o objetivo desta aplicação, que foi também disponibilizada através das Power Apps do front-end, e depois todos os processos de aprovação automatizados a nível do Power Automate. E, portanto, fizemos este desenvolvimento e também vamos fazer aqui uma demonstração. Portanto, passo agora a palavra ao meu colega Dário, que vai fazer a apresentação da primeira aplicação do registro de tempos. Obrigado, até já. Obrigado, José. A nossa aplicação é constituída por este ecrã principal, que tem 3 botões, no nosso caso 4 botões, que é onde é de informação, que é aqui o utilizador pode consultar como preencher a timesheet, o botão que vai diretamente para um calendário onde o utilizador preenche a timesheet, o botão para sair da aplicação, no caso de estar a usar um telemóvel ou um tablet, e um botão que nos envia para os reportes. Ao clicar no Fill Your Timesheet, temos acesso ao nosso calendário, onde podemos introduzir os dados das horas. Podemos fazer a introdução através de um dia ou selecionando um intervalo de datas. Quando não existe nenhum valor inserido, a cor que o nosso calendário apresenta é amarelo. Ao preencher um valor e o valor não está correto, ou ter horas a mais ou horas a menos, a cor será vermelha. Tendo os valores corretos, a cor será verde. No nosso caso, está configurado para 8 horas a inserção de um dia de trabalho ou de um projeto. Para isso, antes de começarmos a preencher, temos que introduzir os nossos projetos no que chamamos de favoritos. Clicarmos em editar projeto, no meu caso já tenho aqui 2 projetos já associados. Podemos selecionar os billable ou non-billable e selecionar o projeto escrevendo ou selecionando um projeto da lista. Clicamos no mais e adicionado aos nossos favoritos. Damos done. Aqui já temos aqui uma lista de projetos associados no quais podemos adicionar ao nosso calendário. Ao selecionar um dia, seleciono o projeto que quero adicionar horas e acrescento 8 horas. Faço salvar e essas 4 horas são adicionadas ao dia. Neste momento encontra-se a vermelho porque não satisfaz a condição de 8 horas para o dia. Seleciono outro projeto, no mesmo dia, faço salvar e adiciono e verificamos que este valor fica a verde. Podemos selecionar aqui um intervalo de datas para preencher. Neste caso, vou preencher de 11 a 15. Selecionar outro projeto por 8 horas. Clique em salvar e as horas são adicionadas ao nosso calendário. Depois de preenchido todas essas horas, podemos submeter e esses dados são gravados numa base de dados para a posteriori serem processados através do Power BI e conseguirmos obter esses dados. Passo agora a palavra ao meu colega Bruno. Obrigado, Dário. E da mesma forma que o processo de preenchimento das timesheets era feito de forma manual, também a recepção e tratamento dessa informação o era. As equipas, depois de preencher as timesheets, tinham de as enviar para a equipa de PMO, que é a equipa que está responsável não só pela gestão e controle de horas, mas depois também pelo controle de faturação aos clientes e ao pagamento dos fornecedores. A equipa de PMO recepcionava todas as timesheets por e-mail, consolidava toda a informação, validava se todas as horas tinham sido registradas corretamente ou não. No caso de haver horas em falta, tinha de alertar todos os elementos que tivessem as horas em falta ou incorretamente registadas para corrigir as horas e reenviar novamente as timesheets. E depois então de todas as timesheets recepcionadas e validadas, a equipa de PMO podia então fazer o controle e validação da faturação enviada ao cliente. Mas a equipa de PMO não é a única equipa que necessita desta informação. Por exemplo, os Project Managers também necessitam de validar não só as horas gastas em cada projeto,
mas validar também as alocações dos recursos e no caso dos projects em time and materials, necessitam desta informação para depois fazer toda a faturação para o cliente. Muitas vezes esta informação tinha que ser pedida aos elementos das equipas, que para além de preencher este timesheet semanalmente, ainda tinham que compilar a informação das horas gastas por projeto e depois enviar essas horas para os respectivos project managers. Com o desenvolvimento desta solução de timesheets, pretendeu-se não só facilitar o processo de preenchimento e submissão das timesheets, mas também facilitar todo o processo de análise e de validação da informação. E foi então assim desenvolvido este dashboard central, a partir do qual a equipa de PMO, bem como os project managers e os managers, possam aceder à informação. Como já foi referido, utilizamos o Power BI para construir a componente reporting, e a escolha do Power BI não se deveu apenas só ao facto de pertencer à família das Power Platforms ou das Power Apps, mas também pela facilidade com que se consegue importar informação de múltiplas sortes e tratar e consolidar depois essa informação e implementar relatórios customizados que depois podem ser partilhados por toda a corporação. A partir então aqui do nosso dashboard, a equipa de PMO passa não só a ter um repositório central onde tem toda a informação relativamente às horas registadas, podem ainda validar se todos os elementos preencheram corretamente todas as horas e quais os elementos que ainda não preencheram as horas. Isto depois, por trás, vamos ter aqui um alerta que foi desenvolvido utilizando o Power Automate, que vai enviar automaticamente alertas a todos os consultores que não tenham as horas corretamente preenchidas. Mas também a partir daqui os Project Managers podem consultar as horas que foram preenchidas nos projetos que lhes pertencem, podem inclusive consultar depois por cada um dos consultores qual a alocação deste consultor para um determinado projeto e quantas horas é que ele já registou. E claro, isto depois vai facilitar todo o processo de faturação ao cliente, no caso dos projects em time and materials, e claro, ainda vai-lhes permitir um maior controle ao nível do pagamento depois aos fornecedores, no caso dos recursos externos. Neste momento ainda não foi implementado, mas já está previsto acrescentar também uma componente de gestão de custos para tornar todo este processo de faturação e controle de pagamentos ainda mais simples. Neste momento estamos a fazer apenas controle de horas, mas como podem ver, com um dashboard e uma aplicação que foram feitas num curto espaço de tempo, conseguimos acortar aqui em muito ou poupar muito tempo de trabalho burocrático que agora estava a ser feito de forma muito manual. E passo então agora a palavra ao António, que vai descrever um pouco então a aplicação que foi desenvolvida. Muito obrigado, Bruno. Então eu vou passar aqui a fazer uma pequena mostra de como funciona aqui o estúdio de desenvolvimento da aplicação das Power Apps. O meu objetivo neste caso será demonstrar que, embora nesta aplicação tenha aqui um desenvolvimento um pouco mais complexo para termos o nível de personalização que desejávamos, que este tipo de aplicações podem ser desenvolvidas por utilizadores que não tenham grande experiência em desenvolvimento aplicacional, até porque o nível e a maneira de desenvolver aqui as aplicações é bastante intuitivo. Eu vou então passar aqui a mostrar um pouco aqui do estúdio de desenvolvimento. Temos aqui estas abas laterais que neste caso mostram aqui os números de ecrãs e os componentes de cada um destes ecrãs. Temos aqui uma aba também para inserir novos items e aqui a aba das nossas data sources, que neste caso continuam a ser listas de SharePoint, que já eram as fontes de dados que alimentavam anteriormente a ferramenta antiga e, portanto, achámos que era mais simples e mais produtivo manter a mesma fonte de dados. Neste caso também tem aqui uma aba para as nossas imagens, nossos fecheiros de média. Mas, portanto, voltando agora aqui à nossa visualização da nossa aplicação, temos aqui o nosso primeiro ecrã, que tem, neste caso, aqui duas imagens e estes 3 botões e um icon. Estes componentes, estes items da aplicação, têm propriedades definidas sobre estes componentes. Portanto, neste caso, estes botões têm todas estas propriedades aqui na drop-down do lado esquerdo, que a maior parte delas é análoga a todos os outros componentes. Algumas são próprias, neste caso, por exemplo, a sua visibilidade, ao selecionar a sua ação, também é uma componente que é análoga a quase todos
os componentes. E, portanto, temos também, por exemplo, que a diferença seria que uma componente ou uma propriedade que seria alocada a este tipo de botões seria, por exemplo, a propriedade de podermos adicionar texto, enquanto aqui a propriedade de adicionar texto, enquanto nos botões não temos essa propriedade porque é apenas um icon. Sobre o seu funcionamento, neste caso, temos que, ao selecionar estes botões, utilizamos funções bastante simples e bastante intuitivas, neste caso, para passar deste ecrã para o próximo. Esta seria a função para sair da aplicação. Aqui, tanto para este botão como para este icon, temos a função de launch para mostrar o report ou o manual de instruções, respectivamente. Então, agora passando aqui ao segundo ecrã, com componentes assim um pouco mais interessantes, temos logo do início aqui estes 3 grupos de componentes. Estes 3 grupos de componentes, portanto, funcionam como pop-ups, que como se deu para ver na demonstração que fez o Dário, estão todos agrupados no mesmo, neste caso, neste mesmo grupo, consoante a sua visibilidade, ou seja, que ao selecionarmos aqui este botão para editar os seus projetos, para o caso deste pop-up, conseguimos ficar com todos estes items visíveis e assim temos também uma forma de não ter de criar um ecrã para todos os novos componentes, ou para não termos tantos componentes e items demonstrados todos ao mesmo tempo no mesmo ecrã. Portanto, todos estes 3 grupos de items funcionam mais ou menos da mesma maneira. Depois temos aqui a nossa tabela de dados. Esta tabela de dados está filtrada de forma a apenas mostrar os dados relativos ao utilizador atual e também ao mês que nós, neste caso, selecionamos. Temos aqui as opções das colunas que queremos demonstrar. Temos aqui, neste caso, apenas estas 4 colunas. De resto, temos aqui também vários botões, vários icons que, pronto, em termos de utilização, já foram apresentados pelo Dário e que funcionam exatamente da mesma maneira como os botões do primeiro ecrã. E temos, de resto, aqui galerias que, neste caso, foram utilizadas esta galeria para construir aqui este calendário personalizável. Estas galerias têm uma particularidade interessante, que elas conseguem funcionar também como uma tabela de dados, ou seja, cada um destes recordes pode representar aqui toda esta linha de uma coluna, de uma tabela de dados, ou seja, cada um destes recordes consegue representar vários tipos de data, ao mesmo tempo que conseguimos também inserir aqui outros items que não têm que necessariamente estar associados à fonte de dados onde recolhemos esses dados. Neste caso, como eu referi, foram utilizados para criar aqui este calendário e para termos também aqui, através destes icons, a possibilidade de selecionar um range de dias para marcar aqui os feriados, marcar o dia onde estamos atualmente. Esta galeria funciona exatamente da mesma forma. Neste caso, apenas tem a label para nos mostrar os dias da semana. E de resto tem aqui todo um número de labels e de inputs de texto, que no caso das labels apenas para dar a informação ao utilizador, por exemplo, aqui no caso da label aqui dos projetos, para mostrar qual é ao utilizador o nome do projeto em que está a inserir as horas, enquanto, por exemplo, temos também aqui uma caixa de texto, um input de texto, onde, como mostrou também novamente o Dário, consegue inserir aqui o número de horas necessárias e que queira inserir. Para além da componente da aplicação e do report, nós criamos também aqui a componente de um automatismo que fará com que, no caso prático, determinado dia do mês, ou seja, o trigger será um dia do mês, ele vai lançar um aviso, uma notificação a todos os utilizadores que para aquele mês não tenham submetido a nossa timesheet. Portanto, eu vou fazer aqui um teste. Neste caso, o automatismo está criado para correr manualmente, apenas para demonstração. Portanto, o que este automatismo vai fazer? Vai buscar todos os utilizadores que nós temos aqui associados à nossa base de dados, vai também consultar
os utilizadores que na nossa base de dados que tenha todos os dados inseridos, consultar se todos os consultores que já inseriram a timesheet para este mês e comparando, ele vai comparar se realmente todos estes utilizadores existem aqui na nossa base de dados, e sempre que existir, ele não terá nenhuma ação. No caso, como podemos, por exemplo, aqui no primeiro caso ou no segundo caso, não existe, como ambos, como tanto o utilizador existe na tabela dos consultores como na tabela dos dados, ele não fará nada, mas tendo em conta que há também pessoas que não tenham preenchido a timesheet, neste caso a expressão resultará em falso, e enviar uma notificação, neste caso para mim, que fui eu que não preenchi a timesheet, e receberemos um e-mail exatamente desta forma, como forma de aviso. Pronto, para este projeto, todas estas componentes foram englobadas. Agora vou passar então a palavra novamente ao Dário para mostrar um pouco sobre a próxima aplicação. Obrigado, António. Esta aplicação foi desenvolvida no contexto atual de Covid para que possamos retornar ao escritório agendando um dia e uma hora, uma data para regressar ao escritório. Seleciono a minha área, seleciono o dia que pretende ir ao escritório, posso ver aqui o mapa da sala e os lugares disponíveis para me sentar. Seleciono o lugar, por exemplo, 150, e tenho que justificar o porquê de ir ao escritório. Com o cliente. Esta aplicação é muito simples, qualquer um utilizador conseguia fazer uma aplicação destas, e basicamente o que ela faz é escolhemos o dia que vamos, o lugar que nos pretendemos sentar e a razão de ir ao escritório. Submetemos e fazemos uma pré-reserva de ir ao escritório. Após submeter, é enviada uma notificação via Teams para o responsável e este aprovará ou não a nossa ida ao escritório. Passo agora a palavra ao meu colega Bruno para explicar a parte de Power BI associada aqui à nossa aplicação de Covid. Obrigado, Dário. Uma das melhorias que já estamos a implementar é a substituição do mapa de lugares, que atualmente é uma imagem estática, por um relatório de Power BI, que depois de uma forma dinâmica nos vai mostrar quais os lugares que estão disponíveis, quais os lugares que já se encontram reservados. Mais uma vez, aqui com o auxílio do Power BI, e mais especificamente utilizando uma visualização que é o Synoptic Panel, que é uma visualização customizada e que se encontra disponível no Visual Marketplace do Power BI, conseguimos criar aqui um mapa customizado do escritório de XC, onde conseguimos identificar cada um dos lugares e identificar quais aqueles que já se encontram reservados ou não. Eu posso verificar por dia, a aplicação depois manda como filtro, como parâmetro de entrada, o dia em que estamos a consultar. Por exemplo, consultando aqui o 13 de julho, podemos ver que ele vai identificando quais os lugares que já foram reservados e, inclusive, podemos ver que pessoa fez a reserva, em que dia e a que área é que pertence. Este mapa depois vai nos auxiliar não só na seleção do lugar que queremos reservar, mas poderá no futuro, por exemplo, identificar quais as zonas da sala que são mais utilizadas para, por exemplo, higienizar e limpar ou fazer a limpeza com maior frequência. Ou então, numa situação em que futuramente um colaborador se possa dirigir aos escritórios 2 ou 3 vezes por semana, por exemplo, para que não se junte a todos os colegas no mesmo escritório, poderá ser utilizada para fazer o controle e garantir que todos os colaboradores estão a seguir as regras. Ou seja, através de visualizações deste tipo, as hipóteses são infinitas. Aqui basta mesmo apenas um pouco de imaginação. Da minha parte é tudo, obrigado, e passo então a palavra ao meu colega José Subtil. Queria agradecer mais uma vez à Microsoft a presença nesta sessão do Building the Future 2021 e queria deixar aqui os nossos contactos das pessoas que estiveram envolvidas nesta sessão.
caso surja alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar sobre o que foi apresentado, portanto não hesitem e estejam à vontade em nos contactar. Prontos, e esperamos vê-los no Building the Future 22. Obrigado.